que os irmãos estavam fazendo aqui nessa noite. E eu estava pensando como e o que Deus deve fazer para agir. E o que Deus não pode fazer. E é interessante que procurando em toda a Bíblia, o que Deus não pode fazer. Eu achei um livro que a gente quase não... Eu, praticamente, assim, quase não leio esse livro. Ele é pequenininho, é o livro de Tito, né? E no capítulo 1 de Tito, e o versículo 2, fala uma coisa que Deus não pode fazer. Em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir. Prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, Deus, Ele não mente. Ele prometeu lá, olha, antes de tudo acontecer, já havia uma promessa de Deus. Que mesmo que desse tudo errado com a humanidade, ele tinha um plano B. Ou seja, a serpente podia picar no nosso pé. Mas ele, com seu poder, ele ia destruir a serpente aonde? Na cabeça. Na cabeça. E machucar o pé é mortal? Não. Dá até para ficar sem um pé, sem uma perna. Mas e sem cabeça? Alguém vive? Não. Então, irmãos, a vitória é certa. Aleluia. Amém. Quando nós olhamos para o alto, nós podemos ver o nosso Deus. Como eu estava aqui observando esse lindo painel do Apocalipse, né? Esses cavaleiros aí. Jesus, Ele é o grande vencedor. Amém, Pai. E isso traz uma satisfação muito grande, porque eu estava conversando com a Isma. Por onde você passou, Jesus também passou. Amém. Ele sentiu a morte em todos os órgãos. Tudo nele. Ele sentiu que ele nem estava mais conectado com o Pai. Porque ele falou, Pai, por que me abandonaste? Porque ele se fez humano. E aí no livro de... Gostaria que vocês lessem também o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 e 29. Fala assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, para que é? Mesmo que a vida se vá, isso para Deus é problema? Não, Ele ressuscitou mortos. Então muitas vezes você vê, isso aqui é muito grande, esse problema é grande demais para nós, mas para Deus, o que é isso? O que é esse probleminha que você está passando aí? É nas dificuldades que nós somos revigorados. Também tem uma passagem que eu gosto muito, que eu não anotei aqui, mas eu gosto muito de ver, é Romanos 5. Porque é nas dificuldades que nós somos purificados. Romanos 5, se você ler do versículo 3 em diante, e aqui fala assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança ou paciência. A paciência ou a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, Deus se faz presente em nossas vidas. Amém. Jesus faz presente porque Ele passou tudo. Sabe o que o humano pode passar? Jesus passou. E há algo mais que nós nunca iríamos passar, Jesus passou. Ele não precisava, mas Ele passou até pela morte. Para que assim nós pudéssemos ter esperança.
E olha, como fala lá no hino Castelo Forte, eu acho linda essa passagem que fala: mesmo que a vida vá, uma hora a vida vai. Por nós Jesus está, e Ele vai dar o seu reino. Então o que é essa vida aqui, perto de uma eternidade? Olha, não é nem uma férias. Isso aqui é um feriado de mau gosto ainda. Pensando nas coisas grandiosas, né, Cida, que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então nós devemos estar com os olhos fitos nos céus, olhando para as alturas e falar e contemplar as coisas de Deus através da sua palavra, porque pela sua palavra tudo se fez. Deus, Ele não criou esse mundo para ter esse caos do jeito que está. Como o Andrade estava falando agora, do jeito que está a economia, do jeito que está a crise. Deus não criou para ser esse caos do jeito que está. Deus criou para ser tudo perfeito. Mas foi quem? Foi o pecado que contaminou esse mundo e que está esse caos. Porque o mundo, ele era vazio, era tudo escuro, era trevas, mas já tinha uma providência de Deus, porque o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, e Deus começou a criar o quê? A luz, né? Havia uma esperança para esse planeta. E temos a esperança para esse planeta, porque é a certeza que nós temos que Jesus vai voltar, é a morte. Sabe, antes eu olhava para o cemitério, tinha uma repulsa assim quando criança, mas hoje quando eu vejo um velório, eu vejo um cemitério, eu falo, olha o que Deus deixou a garantia. Que a volta de Jesus a esse planeta é tão certo como a morte, de que ninguém se escapa dela. Você não vê um fulano, porque ele é presidente, porque ele é letrado, ele não vai morrer. Não, todos passam pela morte. E essa é a certeza de que nós temos, de que Jesus vai voltar. E a morte vai morrer. Engraçado. Amém. A morte não vai mais existir. Vai ser tragada para Deus sempre. fala que Ele vai secar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia, Pai. Não vai ter mais pedido de oração aqui. Porque nós vamos reinar com Deus todos Aleluia. os dias. Nós não vamos mais precisar, viu isso? Não tomar aqueles tantos de remédio lá e ataca o fígado e toma para sarar uma coisa e complica lá, e toma lá, complica o outro. Chega. Tirador. É Junta daqui, junta remédio, de lá. né? Já fala remediar. Resolve um lado e piora o outro. No livro também de Isaías 45:18, nós temos também mais promessas. A Bíblia tem mais de 3.000 promessas, 30.000 promessas. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, é claro, se você está doente, você precisa consultar o médico. Mas em primeiro lugar, peça direção a Deus. Peça que Ele indique aonde você deve ir, com quem que você deve falar, o que você tem que fazer. Entregue sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém. Aqueles momentos de ansiedade, converse com Ele. Olha, abrindo a Bíblia, Deus fala conosco. Amém. Mas quando a gente ora, é interessante que eu tenho ido em muitos lugares e as pessoas pedem oração, porque antes eu oferecia. Agora eles têm tanto medo que vai embora e não ora, por favor, você ora. Eu falei, não, nós já vamos orar. Porque o que eu falo é o seguinte, quando você ora a Deus, você em primeiro lugar, é como se você... Antigamente era um sacrifício que era feito, mas Jesus já morreu. Ele é o grande sacrifício. É verdade. Então você pede, Senhor,
perdoe os meus pecados, se lembrar deles, fala. Lembra e fala, Senhor, perdoa por esse, pede para Deus o perdão. E o que eu falei aí é formado um elo, sabe? Entre os céus e a terra. Você se imagina você diante do trono de Deus. E Deus olhando para você e te ouvindo. Não é grandioso isso daí? Aleluia, Pai. E você está na casa de Deus. Amém, Pai. E Ele está disposto a te ouvir. E Ele fala que um pai, ele pode negar, assim, um pai, por mais ruim que seja, assim, uma pessoa que apronte várias coisas erradas, mas um filho perde um pedaço de pau, ele não vai dar pedra, né? Imagine Deus. Ele quer atender você em tudo. Amém. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém. Pode confiar. Ele fala assim, fazei prova de mim. Se eu não vou abrir as portas, janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Amém. Ou seja, muito mais daquilo que nós estamos precisando. Deus supre. De repente a gente quer uma coisa e acha que aquilo é bom, mas Deus sabe. Por isso que nós devemos falar, Senhor, se for da tua vontade. E falar, se for da sua vontade, é você se jogar nos braços do Pai. E ter a certeza de que Ele está te amparando. Em Salmos agora, Salmo 33, 18. 33, versículo 18. Vamos ler mais uma passagem. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Amém. Então Deus, Ele nos vela de dia e de noite. E nós temos que ser assim, bem mais agradecidos. Porque você sabe que o viver é um grande milagre. Durante a noite, o nosso repouso, o nosso corpo, ele passa por processo assim de restauração. Por isso que na palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus se renovam a cada manhã. Amém. Então é motivo da gente estar assim, agradecendo a Deus por estar aqui. Amém. No livro também que eu quero que vocês procurem, o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, nós vamos ler do 6 até o 10. 2 Coríntios 6. 4, né? Ah, não, 2 Coríntios 4. Eu estava olhando o Do 6 ao 10. 4, do 6 ao 10. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Olha lá. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, irmão? Amém. Então a vitória já está garantida. Aleluia, Senhor. Olha, muitas vezes a gente vê assim histórias, depoimentos da palavra de Deus, mostrando de pessoas que viveram, os apóstolos, e muitas vezes eu me pensei assim, puxa, mas eu gostaria de viver naquela época. Mas eles não tinham toda a palavra que nós temos hoje. Muitos escreviam cartas e não sabiam que ia se tornar um livro tão precioso. E hoje nós temos toda a palavra de Deus. Amém. Deus, Jesus, Ele não nos deixou só, Ele deixou um Consolador que é o Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, nós temos armas poderosas para vencer as artimanhas do maligno. Amém. Nós precisamos colocar em prática essas armas. O poder da oração, da palavra, a comunhão com Deus.
E olha, através disso, se a gente usar direitinho, muitas pessoas vão te procurar para querer usar isso também. Então seja firme. Eu acho bem bacana mesmo quarta-feira ter uma palavra assim de reavivamento, porque quando eu comecei a buscar a palavra de Deus, eu não vi a hora de chegar os cultos de quarta-feira, porque eu falo, isso é culto de poder, isso é noite de poder. Amém. Muitas vezes as igrejas por aí ficam fazendo propaganda, vem buscar uma rosa, vem buscar uma água, vem buscar um objeto. Não. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Em Lucas 4,36 também fala que as pessoas daquela época perguntavam para Jesus, mas que poder é esse que esse homem faz? E o que ele fala expulsa demônios, e ele fala um é ressuscitado. É o mesmo poder que está na palavra de Deus. E Jesus fala que nós faríamos coisas maiores. Amém. Eu se creio, a gente Senhor. usar a fé na palavra de Deus. Eu creio, Senhor. Aleluia. Em 2 Coríntios, nós já lemos, em Lucas 4,36, que fala sobre esse poder, né, que Jesus usou, que foi a sua palavra. E a palavra de Deus é assim, irmãos. Deus, como que ele curava antigamente? Salmos, vamos ler o Salmo 107, versículo 20. Da mesma forma que ele pede para a gente fazer, ele fazia antigamente. É pelo poder da sua palavra. O que ele falava, tudo acontecia. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Porque a gente vê assim como o centurião, né? O centurião, ele procurou Jesus e ele falou, Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Mas manda e o meu rapaz vai ser curado. Olha que fé tamanha tem aquele homem. E pela palavra de Jesus, aquele jovem foi curado. Então nós devemos confiar na palavra de Deus e tomar posse dessas bênçãos, que isso vai fazer diferença nas nossas vidas. No Salmo 95, também versículo 6, Deus nos faz um convite nessa noite. 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Amém. É grandioso demais, irmãos. Amém, Pai. Nós temos a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Amém, Senhor. E o que Ele prometeu, nada falhou e não vai falhar. Amém. Eu exagerei aqui, coloquei bastante passagem para a gente olhar. Eu acho bacana da gente finalizar com uma das promessas, que eu acho que essa aqui fecha mesmo. Nós vamos ler em Daniel 7, 13 e 14, porque olha quantos anos antes, né? Jesus nem tinha nascido, e o profeta Daniel já teve essa visão mostrando lá na frente as coisas que iam acontecer. Amém. Daniel 7, 13. 13 e 14. Ó, então Daniel, que estava em visão, ele falou, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um homem como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Amém. E não passará. Amém. E o seu reino, o único que não será destruído. Amém, Senhor. Então, irmãos, mesmo que isso aqui, sabe, quebre tudo, está escrito que isso vai acontecer.
A gente vê lá naquele sonho do Nabucodonosor, né? Que ele fala que até o quarto reino tudo vai ser destruído mesmo, mas ali uma pedra vai renovar esse planeta, mas depois ali vai vir um reino eterno, Amém. o reino do nosso Deus. Então a nossa confiança, a nossa esperança é no breve retorno de Jesus. Amém. Então vamos permanecer firme nessas promessas. Eu sei que não é fácil muitas vezes, mas o nosso consolo é esse. Nosso Deus, Ele falou. Jesus avisou, Ele falou: na terra tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci, vocês também irão vencer. Amém, Senhor. E nós, olhando para Cristo, nós somos muito mais que vencedores. Aleluia. Que o nosso Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos cantar.